carro parou quando André viu o menino chorando na chuva. Ele desceu rápido e caminhou até o garoto que tremia debaixo de uma árvore, segurando algo contra o peito. Quando André chegou perto, sentiu o coração apertar. Um bebê enrolado em panos molhados estava nos braços daquela criança encharcada. André olhou para o rosto molhado do menino e viu o medo nos olhos dele misturado com algo que parecia determinação desesperada. O garoto não devia ter mais de 10 anos, mas segurava aquele bebê como se fosse a coisa mais importante do mundo. E André sentiu algo se mover dentro do peito dele de um jeito que não sentia há muito tempo. A chuva continuava caindo forte, encharcando os três ali parados naquela estrada vazia. E André percebeu que precisava agir rápido, porque aquele bebê estava gelado, e o menino também tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Ele tirou o paletó sem pensar, e colocou sobre os ombros do garoto, cobrindo o bebê junto. E o menino olhou para cima assustado, como se não esperasse bondade de ninguém. E isso machucou André de um jeito estranho. "Como você se chama?" André perguntou baixinho, tentando não assustar ainda mais o garoto. E o menino demorou para responder como se estivesse testando se podia confiar naquele homem de terno caro parado na frente dele debaixo de chuva. E finalmente falou com a voz fraca: "Davi." E André assentiu devagar enquanto sentia a chuva molhar completamente sua camisa branca. "E o bebê?" Ele perguntou apontando para o embrulho molhado nos braços de Davi, e o garoto apertou mais o bebê contra o peito, enquanto as lágrimas voltavam a escorrer misturadas com a chuva. "Minha irmã." Ele sussurrou e a voz dele quebrou. "Ela tá com fome, e eu não sei o que fazer." E aquilo foi como um soco no estômago de André, porque ele nunca tinha visto tanto desespero em alguém tão pequeno e tão jovem. André respirou fundo, sentindo o peso daquela situação cair sobre ele, e olhou para o carro parado ali na estrada com os faróis ainda acesos, iluminando fracamente aquela cena toda, e depois olhou de volta para o menino encharcado, segurando aquela criança minúscula nos braços. "Vem comigo," André disse firme mas gentil. "Vou levar vocês para um lugar seguro." E Davi hesitou por um segundo olhando para o carro de luxo, depois para o homem na frente dele, e finalmente concordou com a cabeça, porque não tinha outra escolha, e porque alguma coisa naquele homem fazia ele querer confiar. André colocou a mão nas costas do garoto, guiando ele para o carro, e abriu a porta de trás com cuidado, ajudando Davi a entrar sem machucar a bebê, e o menino se sentou no banco de couro macio, ainda segurando a irmã contra o peito, como se tivesse medo que alguém fosse tirar ela dele. André entrou no carro, ligou o aquecedor no máximo e pegou uma manta que estava no porta-malas, e entregou para Davi, que enrolou a bebê com cuidado. E André viu pela primeira vez o rostinho da criança pequeno e vermelho, e chorando baixinho de fome e frio. "Quantos meses ela tem?" André perguntou enquanto dirigia rápido pela estrada molhada procurando algum lugar onde pudesse parar e conseguir ajuda. E Davi olhou para a irmã com os olhos cheios de lágrimas. 3 meses. Ele respondeu com a voz tremendo: "Ela nasceu em casa e minha mãe não resistiu ao parto." E a frieza daquelas palavras cortou André ao meio, porque ele percebeu que aquele garoto tinha passado por coisas que nenhuma criança deveria passar. "E seu pai?" André perguntou, tentando entender a situação toda enquanto continuava dirigindo. E Davi baixou a cabeça e ficou quieto por um tempo longo demais antes de responder. "Eles foram embora," o menino disse, e a voz saiu tão baixa que André quase não ouviu. "Minha mãe e meu pai me deixaram aqui com ela quando ela nasceu e nunca mais voltaram." E André sentiu a raiva subir dentro dele, mas respirou fundo porque não podia deixar aquilo tomar conta dele agora, porque tinha 2 crianças no carro dele que precisavam de ajuda urgente. A bebê começou a chorar mais alto, e Davi tentou acalmar ela balançando devagar, mas não adiantava nada porque ela estava com fome e frio, e precisava de cuidados que ele não podia dar. E André viu o desespero crescer no rosto do garoto a cada segundo que passava. André viu uma placa indicando uma cidade pequena a 5 quilômetros dali, e acelerou mais um pouco enquanto pensava no que ia fazer, porque não podia simplesmente deixar aquelas crianças em qualquer lugar, e também não podia ignorar o que tinha visto ali na estrada. "Davi," André chamou olhando pelo retrovisor. "Você tem alguém? Algum parente que possa cuidar de vocês?" E o menino negou com a cabeça enquanto continuava balançando a irmã nos braços. "Não tem ninguém," ele disse com a voz cansada. "Só eu e ela." E aquilo partiu o coração de André porque ele sabia exatamente o que aconteceria com aquelas 2 crianças
se ele as deixasse nas mãos do sistema, e ele não conseguia aceitar aquilo porque tinha visto crianças desaparecerem no sistema antes e nunca mais serem encontradas ou serem devolvidas anos depois, completamente quebradas por dentro. A cidade apareceu na frente deles pequena e silenciosa, com apenas algumas luzes acesas nas casas, e André dirigiu direto para a farmácia que ainda estava aberta e estacionou na frente. "Espera aqui", ele disse para Davi. "Vou comprar o que a sua irmã precisa." E saiu correndo debaixo da chuva que continuava caindo forte, e entrou na farmácia assustando a mulher que estava no caixa porque ele estava todo molhado e com uma expressão desesperada no rosto. André comprou leite em pó, mamadeiras, fraldas, pomadas e roupas de bebê. E pagou tudo sem nem olhar o preço, porque aquilo não importava nada naquele momento. E voltou correndo para o carro onde Davi continuava segurando a irmã que chorava sem parar, e o som daquele choro desesperado ecoava dentro do carro de um jeito que fazia o coração de André doer. Ele entrou no carro, preparou uma mamadeira rapidamente com as mãos tremendo um pouco, e entregou para Davi, que colocou na boca da bebê, e ela começou a mamar com desespero, como se não comesse há dias, e provavelmente era exatamente isso que tinha acontecido. André ficou ali parado observando aquela cena, enquanto sentia algo mudar dentro dele porque ele tinha tudo na vida. Dinheiro, sucesso, uma empresa enorme, mas nunca tinha sentido aquela sensação de estar fazendo algo que realmente importava e que realmente fazia diferença na vida de alguém. A bebê foi se acalmando aos poucos enquanto mamava, e Davi soltou um suspiro de alívio tão grande que parecia que ele tinha segurado a respiração por horas, e André viu lágrimas escorrendo pelo rosto do garoto. Mas dessa vez, eram lágrimas de alívio e gratidão. E o menino olhou para André como se ele fosse algum tipo de herói saído de um conto de fadas. "Obrigado." Davi sussurrou olhando para André com os olhos vermelhos e inchados. "Obrigado por parar." Ninguém mais parou. E aquilo fez André perceber quantas pessoas tinham passado por aquela estrada, viram aquele menino encharcado segurando um bebê e simplesmente continuaram dirigindo sem nem diminuir a velocidade, e aquilo o deixou furioso e triste ao mesmo tempo, porque ele não conseguia entender como alguém podia ver uma criança naquela situação e simplesmente seguir em frente como se não fosse nada. "Você não precisa agradecer", André disse, e a voz saiu mais grossa do que ele esperava. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, mas os dois sabiam que aquilo não era verdade porque se fosse Davi, não estaria ali naquela situação desesperada e a irmã dele não estaria quase morrendo de fome na beira de uma estrada abandonada. A bebê terminou de mamar e fechou os olhinhos exausta, e Davi continuou segurando ela com cuidado, como se tivesse medo que ela fosse desaparecer se ele soltasse, e André ficou ali pensando no que fazer agora, porque ele não podia simplesmente deixar aquelas crianças sozinhas, mas também não sabia como ajudar elas direito. "Davi." André começou devagar. "Eu preciso saber a verdade. O que aconteceu? Como vocês foram parar ali na estrada?" E o menino olhou pela janela para o escuro lá fora, e demorou um tempo antes de começar a falar como se estivesse organizando os pensamentos, ou tentando decidir o quanto podia contar para aquele estranho que tinha parado para ajudar eles. "Depois que meus pais foram embora, eu tentei cuidar da minha irmã sozinho." Davi começou e a voz dele estava cansada e quebrada. "A vizinha me ajudou no começo, mas ela não tinha dinheiro para 2 bocas extras e disse que não podia mais me ajudar." E ele parou para respirar fundo antes de continuar. "Eu tentei pedir ajuda, mas ninguém quis saber. E os outros vizinhos começaram a reclamar do choro dela de noite e disseram que iam chamar o conselho tutelar para levar ela embora." E André sentiu o coração apertar ouvindo aquilo, porque imaginou aquele garoto pequeno tentando cuidar de um bebê sozinho sem a ajuda de ninguém, e sem saber o que fazer. "Eu fiquei com medo que eles separassem a gente. Então peguei ela e saí de casa." Davi continuou e a voz dele ficou ainda mais baixa. "Eu lembrei que minha avó morava numa cidade do interior, e pensei que se eu conseguisse chegar lá, ela ia me ajudar, mas eu não sabia que era tão longe assim, e não tinha dinheiro para ônibus, então comecei a andar." E André sentiu o peito apertar imaginando aquele menino andando quilômetros e quilômetros carregando uma bebê de 3 meses, sem comida, sem água, sem nada. "Quanto tempo vocês estão na estrada?" André perguntou, e Davi encolheu os ombros. 3 dias. Ele respondeu e a voz saiu tão cansada que André sentiu vontade de abraçar aquele garoto.
No primeiro dia consegui pegar carona com um caminhoneiro que me deixou numa cidade pequena, mas depois disso, ninguém mais parou e eu fui andando, e ele olhou para a irmã dormindo nos braços dele. Ontem de noite dormi num posto de gasolina, mas o dono me expulsou de manhã cedo e eu continuei andando. E hoje começou a chover e eu não sabia mais o que fazer. Então fiquei debaixo da árvore esperando passar. Mas a chuva só piorava e minha irmã não parava de chorar e eu achei que ela ia morrer ali comigo sem poder fazer nada. E a última parte saiu num sussurro tão